Como o corpo feminino age do pós-parto à menopausa? Primeiramente, muito prazer, né? Fico muito contente de estar aqui falando sobre esse tema. É um tema que vem perdurado bastante em nosso consultório, que é falar sobre mulher e o que é ser mulher em cada fase da vida. Eu sou fisioterapeuta e especialista em dermatofuncional, então eu falo que pele, gordura, cabelo é comigo mesmo. Então, atuo na área há pelo menos 12 anos. E, além disso, eu também ministro cursos dentro da área da estética, dentro dessa área mesmo de metabolismo, de como o corpo realmente responde em cada procedimento estético. Então, dentro do meu consultório, o que eu trabalho é especialmente entender a fase de cada mulher e entender qual é a situação de vida atual que ela tem e como o organismo dela vai responder a cada estímulo que a gente passa ali para o nosso cliente, dos procedimentos corporais e Primeiro, faciais. bom dia. Meu nome é Meire, eu sou graduada em farmácia e aí acabei me especializando em acupuntura e psicanálise. O meu olhar, ele é conjunto com o olhar da doutora Amanda, mas um pouquinho diferente. O meu olhar é um olhar energético e psicanalítico da mulher. Então, a gente entende que cada mulher individualmente vai passar por fases na vida e o olhar do taoísmo, da medicina chinesa, é que essas fases elas duram em média 7 anos. Então, aos 14 nós deveríamos menstruar, enfim, aos 21, 28 ter um auge ali energético e a partir dos 35 o nosso declínio de energia mesmo. Então, trazer isso para a nossa vida, entender que a vida ela é feita realmente de fases, a gente precisa aprender a respeitar e tirar o melhor de cada fase que a gente pode viver aí. Então, apesar de serem assuntos que parecem diferentes, são assuntos que no final congruem um com o outro. O impacto dos hormônios na gestação. Ótimo. E, na verdade, assim, antes de falar da gestação, a gente precisa ir uma casinha atrás, porque é de fato uma etapa a se seguir, né? Então, o corpo da mulher, né, quando ela já entra na fase ali da puberdade, ela já precisa ter um ajuste, uma adaptação, na verdade, para que esse corpo se prepare para o parto, né? Então, a fase ali da juventude, onde a mulher, a menina, né? Ela começa a menstruar, ela está entrando num preparo para o parto propriamente dito, a gestação propriamente dita. Então, é uma fase em que tem um aumento, um pico de hormônio muito grande, ela tem aumento de estrogênio, progesterona que ela não tinha antes, e isso faz com que ela tenha uma pele mais firme, mas também uma pele espessa, muito oleosa. Então é a fase que as meninas sentem muita acne, elas reclamam bastante da acne, elas reclamam bastante de alterações corporais, não necessariamente a gordura localizada, mas principalmente a celulite, porque tem esse ajuste de estrogênio faz isso. Depois disso, a gente entra de fato no parto, né? Então, na hora do parto, no período da gestação, nós já temos um perfil que a gente chama de ginoide, que é um perfil de mulher que tem quadris largos. Então, essa fase da vida é marcada por mulheres com quadris mais largos, acúmulo de gordura nessa região de quadril, flanco, coxas, justamente porque precisa ter ali uma alteração mesmo anatômica importante para que a gente tenha de fato um parto saudável. Então, essas mulheres costumam ter mais acúmulo de gordura nessa região. Quando a gente entra na fase de fato da gestação, isso vai mudando. Por quê? No período gestacional, a gente tem ali, propriamente dito, o afastamento, né, dos órgãos, do músculo, da pele, para o bebê, para dar espaço para o bebê. E isso faz com que a gente tenha uma pele mais flácida, isso faz com que a gente tenha um acúmulo de gordura agora um pouquinho alterado, então agora a gente passa a acumular mais gordura também na região abdominal. É uma mulher que tende a reter muito líquido, ela tem um comprometimento vascular importante. E outro ponto também muito importante de se falar é que as vitaminas dessa mulher começam a ficar alteradas.
alterada, então ela precisa agora consumir o dobro de vitaminas que ela não consumia antes, porque ela tem alguém, ela tem um ser ali que depende dela para crescer, né? Então, este é um grande marco para a mulher, porque por conta dessas alterações ali, tanto a hormonal, né? A gente tem um acúmulo, na verdade, de hormônios e também a necessidade do corpo de esticar, a necessidade do corpo de se adaptar e receber mais vitaminas que o normal, quando a gente tem a fase agora pós-parto, a gente tem uma pele muito mais flácida, gordura sendo acumulada no abdômen, que antigamente já não acumulava e agora acumula. A gente tem um processo que a gente chama de diástase, que é a mulher tem aquela sensação, principalmente nos primeiros meses pós-gestação, de abdômen mais largo, mais protuso, e muito se dá pelo edema, pela gordura, mas a grande maioria das vezes é por essa diástase, que é o afastamento da musculatura. Isso volta ao normal, então a gente precisa entender que a mulher tem o seu processo, e por meses ali isso vai se adaptando, se ajustando, mas é um momento de frustração, né? Então, dentro do meu consultório, eu trabalho muito esse processo de educar e ajudar a auxiliar essa mulher que está frustrada porque ela não está mais se reconhecendo no corpo que ela tinha antes da gestação. Então, a gente trabalha especialmente isso, gerenciamento da mulher nesse aspecto. Então, eu trabalho dentro da estética muita drenagem para ajudar a desinchar, o fortalecimento muscular, dentro desse período, mas muito dos procedimentos que reduzem gordura, procedimentos que de repente trata até a pele nos 3 primeiros meses, a gente não costuma trabalhar porque a gente entende que é um processo natural, fisiológico, que toda mulher tem e, na verdade, ela se sente culpada, né? Se sente responsável, acho que essa é a palavra, por um processo fisiológico que, na verdade, não depende dela, e sim da fisiologia do corpo dela. A carência de vitaminas é variável ou é comum a todas as mulheres? A grande maioria é comum. Pela pele, você não consegue perceber exatamente qual é o tipo de vitamina, mas pelos exames, sim. Então, normalmente, na gestação, a mulher já passa por uma bateria de exames naturalmente, mas os mais comuns, eu vou citar alguns que me vêm à cabeça agora, que é bem comum mesmo de cair, de ter um declínio ou alteração, é o ferro, ferritina, vitamina D, ela tem alteração. O complexo K, às vezes, em algum momento, ele traz essa alteração. Às vezes, a gente tem alteração, tem várias e várias alterações. Até a questão hormonal, às vezes, dá uma desreguladinha. Então, essas são as vitaminas básicas que têm esses ajustes. Tem várias e várias outras. Justamente porque como o bebê ele precisa de mais nutrientes, né? Então a mulher ela acaba sentindo muito. E por isso que durante o processo ali da gestação, normalmente o obstetra já faz a suplementação de polivitamínicos para ajudar a não ter tanto esse peso pós-gestacional. A mulher costuma ter uma sensação de cansaço, né, fadiga, uma perda muscular, muitas vezes, em alguns casos, até importante. Então, não tem como visualizar isso, bater o olho e falar, isso é falta de vitamina D. Não, mas a gente tem as suposições com base na experiência de que o que ela está passando por conta da fase que ela viveu pode ser sim uma falta de vitamina e normalmente a gente solicita esses exames caso ela não tenha. O cuidado com a mente é mais importante para a mulher já adulta? Não, na verdade, a nossa mente está presente na gente da hora que a gente nasce, na hora que a gente ainda é um bebê na barriga da nossa mãe, até a hora que a gente vai embora, né? O que que acontece? Eu acho que o primeiro olhar para a mulher, eu acho que é entender os paradigmas que existem hoje na nossa sociedade, né? Hoje a mulher ela é cobrada a desempenhar uma função e um papel, que a gente chama de um papel yang, né? Um papel de produzir muito, de executar muito, e a gente, como mulher, me coloco nessa também, a gente tem postergado muito o momento da gente engravidar. E isso, vou colocar muito entre aspas, seria um pouco antibiológico, né?
Se você olhar na questão da nossa biologia, da nossa energia, pensando em a medicina chinesa mesmo, enfim, que é milenar, o corpo da mulher, ela atinge ali o ápice da sua energia, de Jing, de preparo para ser mãe, entre 21, no máximo 28 anos. Então, se você perceber hoje, pouquíssimas mulheres optam por ser mãe antes dos 28 aos 21, então hoje é quase muito raro, né? Então, a gente não está como mulher preparada para ser mãe aos 30, aos 40 anos, que hoje tem acontecido. Então, a acupuntura e a medicina chinesa, elas vêm trazer esse preparo do corpo mesmo, biológico e do corpo mental. A gente precisa estar preparado para se recolher na gestação. A gente precisa estar preparado como mulher para aquietar um pouco, né, para entender que sim, é um corpo que em alguma proporção não vai dar conta de tudo que a gente dava antes. Então, a psicanálise vem nesse lugar aí, para melhorar as nossas ansiedades, mas para entender a nossa individualidade também, né? Compreender que sim, somos seres sociais, mas somos seres individuais também. E aí a mulher precisa olhar para isso, né? Entender que o corpo que ela tem hoje, aos 35 e aos 40 anos, não vai gerar um bebê da mesma forma se ela tivesse 25. Né? Então, não é só uma questão hormonal, mas uma questão de né, de perceber que a gente, aos 35, 40 anos, a gente já está um pouco mais cansada, a gente está um pouco mais, menos preparada para dar conta de tudo isso com o bebê inserido ali no meio. Então, a psicanálise, ela vem aí, a acupuntura vem para esse lugar, né? Um pouco diferente do olhar da Amanda, que é um olhar só do corpo biológico, a gente tem que olhar a nossa mente, né? E a nossa inserção mesmo na sociedade. A acupuntura também pode ajudar? Também. A gente entende que a gente é feito de um corpo físico, né? Um corpo biológico, uma mente e uma energia, né? O que conecta a nossa mente, nosso pensar, nosso inconsciente com a nossa mente consciente, corpo é energia. Então, a acupuntura, ela vai levar em consideração rios energéticos, meridianos de energia que a gente tem pelo corpo, e o acupunturista avalia ali a anamnese, avalia a língua, a orelha, avalia todo o padrão daquela mulher, e o acupunturista ceda ou tonifica a energia. E a partir da energia, a gente consegue, sim, ter melhoras no corpo físico. Então, eu consigo melhorar, por exemplo, a qualidade de óvulos de uma mulher que já não tem óvulos tão bons. Eu consigo melhorar a qualidade de endométrio para uma mulher que quer engravidar, né? Existe um protocolo que a gente faz, por exemplo, nas fertilizações in vitro, né? É um protocolo chamado Paulus, que a gente melhora toda a condição da mulher para ela conseguir, por exemplo, passar por uma FIV de uma forma mais adequada. Eu vou falar que funciona, viu? Eu já vi muitos casos dela atendendo mulheres que anos, né, meio para engravidar, e aí menos de 2 meses de acupuntura engravida. Então é muito interessante o quanto o corpo biológico, né, tá relacionado ao nosso mental, né, à nossa energia. E aí a psicanálise vai dizer muito isso, né? O quanto a gente somatiza no corpo físico que a gente traz na mente. Né? Então, já dizia Freud, né? Já dizia Freud e as histéricas dele, né? Então, tudo que a gente tem como eu, como ser mental e energético, ele vai, em alguma forma, somatizar no corpo. Então, sim, a Amanda tem razão, né? Acontece de aparecerem mulheres tentando engravidar há anos e com 4, 5 meses de acupuntura serem daqui grávidas, é comum. O tratamento começa pela mente ou pelo corpo? Eu vou começar eu respondendo, já que já estava pegando o gatilho, né? Não existe corpo, de novo, né? Vou ser redundante, não existe corpo biológico sem mente, mente sem corpo biológico. Eu vou dizer que a minha área é muito importante, porque, claro, né, estou aqui, mas a área da Amanda, tanto quanto a minha, né? A gente se reconhecer no espelho, a gente se vê bem, a gente se vê bonita, também é importante para quem a gente é. Às vezes, as pessoas levam isso como futilidade, não é? Já dizia o OMS que saúde é um bem-estar não só social, não só um bem-estar físico, mas um bem-estar mental. Então, a gente se olhar. Porque na gestação, imagina o seguinte: a mulher não se reconhece mais. Ela tá com a mama grande, ela tá com a barriga grande, a pele tá diferente, o cabelo tá diferente. Imagina passar por todo esse processo, seu bebê nasce, que é o pós-parto, né? E aí você tem uma queda hormonal extrema, a sua energia tá realmente muito baixa, você tem que lidar com um bebê que chora, com uma novidade muito grande, e aí você se olha no espelho e não se reconhece. É muito difícil, né? Então, eu acho que as duas áreas caminham juntas. Não à toa, nós somos parceiras e trabalhamos juntas.
né? Porque o ideal seria isso, o ideal seria que a gente cuidasse tanto da mente quanto do corpo, né? Então, eu acho que as duas aí funcionam bem juntas, as duas áreas. Pensando ali como, dentro da sua pergunta, por qual começar e o que fazer, lá, né, no nosso consultório a gente tem, na verdade, esse olhar mais clínico. Então, normalmente, não é uma regra, o paciente procura primeiro nesse quadro a estética. Então, quando o paciente me procura na estética, eu vou primeiro entender o que está acontecendo com ele, emocionalmente, fisicamente. Então, respondendo a sua pergunta, a palavra correta é depende. Então, depende de qual é a situação em que aquela mulher está vivendo. Então, às vezes, ela está num quadro. Vamos dizer, o que é muito difícil, porque todos nós precisamos de acupuntura, mas vamos supor que ela está num quadro, diria que controlado, ela está emocionalmente até bem, ela está feliz, com o pós-parto e tudo mais, ela só quer realmente fazer uma manutenção daquela pele, porque ela entendeu que a pele dela mudou mesmo e é natural, que o corpo, o organismo, o músculo, a gordura mudou. Então, se ela está num quadro em que ela está bem consigo mesma, né? Então eu vou dentro de uma boa anamnese investigar cada detalhezinho da vida dela e eu vejo que ela está apta para fazer o tratamento estético propriamente dito, além do emocional, né? Então a gente já intervém primeiro com a estética. Sempre a gente acaba sugerindo, em na maioria dos casos, né, a acupuntura, mas neste momento, se ele está mais uma questão estética, eu acabo trazendo para o estético. Agora acontece também o inverso, acontece do paciente chegar lá, procurar um procedimento estético, mas no fim não é a estética o problema dela. Ela não se reconhece, mas ela não entende por que que ela não se reconhece. Ela fala que ela não reconhece a pele da barriga, não reconhece o rosto, não se reconhece, mas ela não consegue entender que ela não se reconhece como pessoa, né, como ser. E aí, nestes casos em que eu percebo que há uma instabilidade emocional, eu entendo que o meu tratamento estético sozinho, ele não vai ser bom. Em alguns casos, nem o tratamento estético vai ser bom. Muitas vezes eu acabo não indicando fazer a estética e acabo indicando direto para acupuntura ou até mesmo a terapia para que a pessoa realmente consiga tratar o quadro emocional. Depois que ela trata o quadro emocional, a gente fala sobre estética. Então lá a gente tem as duas vertentes. Nós temos pacientes da acupuntura que acaba ficando na estética, nós temos os pacientes da estética que acaba saindo e não faz estética e vai só para acupuntura, e nós temos os pacientes que transitam nas nossas salas, então ele sai de um lugar, já vai para o outro, e ele trabalha mente e físico ao mesmo tempo. O impacto da menopausa. Eu, por exemplo, não sou mãe, a Meire é mãe, então eu não passei, não sei se eu passarei por essa fase, mas eu tenho certeza que eu e todas nós mulheres passaremos pela menopausa. Então eu acho que é interessante falar um pouquinho rapidamente, ainda mais para aliviar as mulheres que estão passando na fase que a gente chama de climatério, que é o período pré-menopausa, ou os que já estão menopausadas, em que muitas sentem de fato que sabe que é corpo, mas entra naquilo que eu falei anteriormente. Elas sentem responsabilidade ou até mesmo culpa pelo corpo que tem. Né? Então, elas olham para as fotos delas há poucos anos atrás e sentem, às vezes, até um sentimento de tristeza mesmo por não se conhecer como mulher. E o que eu posso dizer metabolicamente que acontece com a mulher no período menopausa? Especialmente a queda abrupta de hormônios, né? Então a gente tem aos 35, 45 uma queda, mas ali depois dos 45, a gente tem, depois da menopausa, a gente tem realmente o despencamento, não é nem a queda. Então a gente tem o estrogênio e progesterona quase zerado e vários outros hormônios, mas é importante dizer que é o estrogênio e a progesterona que age diretamente no perfil metabólico do paciente, age no estímulo do colágeno e age especialmente na gordura localizada. Então, é aquele paciente que com a queda deixa de ter aquele perfil
ginoide, que é o perfil que o quadril é largo e abdômen não, e começa a ter o perfil maçã, perfil androide, começa a ganhar gordura nessa região, tem um intestino diferenciado, o intestino passa a não funcionar tão adequadamente, ela não consegue emagrecer facilmente, isso é comum. Tá, isso é normal, é o que a sua grande maioria das mulheres vão passar por, né? Então, tem sim, né, o que eu queria trazer como mensagem, para não alongar muito, é que tem sim como você, mulher, mesmo no período de menopausa, cuidar de você, emagrecer, mesmo na menopausa, mesmo em alguma situação que eu chamo de patológica, a gente consegue ajudá-las. E principalmente se a gente tem uma estética integrativa, um olhar de saúde integrativa. Então, não só fazer um procedimento estético, mas ver, por exemplo, uma acupuntura, uma questão muito além do que ela está vendo. E esse é o nosso papel lá na Clínica Essence, é olhar para o paciente como um todo. Tá? Então, eu acho que eu resumi muito, 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 muito. Meire, você quer trazer algum posicionamento da menopausa? Sim, eu acho que é bem o que você falou, né? Pra gente, na medicina chinesa, a menopausa ela é algo natural, é um ciclo que vai acontecer para nós, todas as mulheres, né? Eu brinco que só não vai chegar na menopausa quem morrer muito jovem, né? Então, todas nós vamos viver realmente. O parto e o pós-parto são coisas que hoje são escolhas, né? Mas a menopausa não é. Todo mundo vai viver isso e aceitar que vai acontecer, né? E viver da melhor forma possível, né? Aceitar não significa deixar para lá ou não olhar para isso. É colocar realmente um holofote nessa fase da mulher e vivê-la da melhor forma possível. Por óbvio que uma mulher de 50 anos, nem de 35, vai ser como uma mulher de 20, né? Mas se dedicar ao autocuidado, né? Então, é o que você disse. Cuidar do corpo, cuidar da cabeça, né? Perceber que sim, existem declínios hormonais, para a gente é um declínio de energia muito grande, né? Então, a energia de rim, a energia yin de rim fica muito fraca. Então, a gente começa a perder autoestima, a mulher começa a perder até sua própria autoridade, né? Começam a vir os fogachos, os calores. Então, a mulher passa a não se reconhecer mais mediante o espelho. E nem psiquicamente, né? Então, a gente não entende, às vezes, que estrógeno, progesterona, testosterona mexem diretamente no nosso eu, no nosso pensar, né? O que a gente sente, o que a gente também é o que a gente tem de hormônio no corpo. Então, olhar para isso com carinho, né? Aceitar, procurar ajuda, né? Procurar o apoio de outras mulheres, de profissionais que saibam, né? Fazer essa caminhada ser mais tranquila, eu acho que é bem legal mesmo. E a gente está aí para isso, né? Para ajudar. Pois é. E aí é bacana, você falou de procurar ajuda. Eu acho que é legal falar, para finalizar aqui, sobre um evento que a gente desenvolveu, né? E já é algo que a gente pensa há muitos anos, para ajudar vocês, mulheres, que querem se reconectar com vocês mesmas, se ter autoconhecimento, entender mais sobre a sua feminilidade, quem é você, mulher, né? Mas também para você ter um espaço seguro com outras mulheres que passam pelo mesmo momento e que às vezes aquela outra mulher também pode ajudá-la de forma direta ou até mesmo indireta. Então a gente criou um evento, né? E é um evento que terá novos eventos também, mas é muito interessante porque é um encontro entre mulheres que tem um nome Florescer, justamente para que você seja de fato mulher neste dia. Então, é um espaço de meditação, de conversa, de brunch. Então, a gente vai ter comidinhas com conversas só de mulheres, que é um espaço realmente para mulheres conversarem, se entenderem, mas também de autocuidado, de daycare. Então, você, mulher, que gostaria de conhecer novas pessoas, respirar novos ares, eu brinco até. Dar uma fugidinha de casa é o melhor momento, é o melhor dia para você aproveitar e se entender. É uma terapia gostosa, um dia inteiro, né? É um espaço seguro e interessante para vocês. Será no dia 29 de março agora, nosso primeiro encontro com um valor completamente diferenciado, né? Então vai ser um dia inaugural para todas nós, mas estamos muito ansiosos para ajudá-las e conhecê-las. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com as doutoras Amanda e Meire pelo Instagram.
clinicaessence.zn, pelo site www.clinicaessence.com ou pelo WhatsApp 11 98 840 8181. E acompanhe diariamente as indicações de especialistas e profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.